A questão 4, ele vem falando que tem dois vetores que quando somado, ele fala que está no mesmo sentido e na mesma direção. Então, no mesmo sentido, eu coloquei aqui ambos para a direita, na mesma direção horizontal. Somado dá um módulo de 8. E que quando colocado perpendicular entre si, aí não vai importar se é A e B ou se é B e A, não importa. A soma dele vai dar 4 raiz de 2. E está usando a propriedade da comutativa, não importa a ordem da soma, vai dar o mesmo resultado. Então, 4 raiz de 2. Então, aqui é o que ele está falando, nota de novo a regra do elefantinho, desenhado diretamente, um triângulo, ele fala que é perpendicular entre si, então aqui tem um ângulo de 90 graus entre eles. Esse é a hipotenusa, os catetos. Para quem já está mais assim malicioso, com as partes das propriedades de figuras geométricas, já percebeu que isso daqui é um quadrado, que esses dois caras têm o mesmo lado e que isso daqui seria a diagonal de um quadrado, que a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. Então percebeu essa figura, percebeu que aqui formaria um quadrado. Por isso que eu fiz isso aqui, 3 quadradinhos, está fora de escala, mas 3 quadradinhos, aqui seria 3 e 3. Então, para quem já viu isso, já observou, já matou que esses dois aqui seria 4 e 4. Então, se a gente aplicar a propriedade de raiz geométrica, a gente resolve essa questão em poucos segundos. Porém, se não teve essa sacada, ou se fosse um outro número que não pudesse usar essa propriedade, ela ia se tornar um pouco mais chata, porque vai cair em um sistema. O que eu tenho? Eu tenho que, se eu somar A com B, aqui eu vou ignorar um pouco as propriedades vetoriais, vou pensar apenas no número mesmo, vai dar 8. E se eu tiver aqui, no caso, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, eu tenho um sistema, e nesse sistema eu tenho aí uma equação de segundo grau. Quem quiser aí vai dar um pouco mais de trabalho para resolver. Eu gosto de usar esse tipo de sistema pelo método da substituição. Eu isolo uma das variáveis, vou pegar aqui nessa primeira, eu vou isolar a letra A e vou falar que o A, na verdade, é 8 menos B. Estou deixando aqui entre parênteses, porque eu já vou substituir aqui onde aparece o A. Então, vai ficar tudo em função do B. Então, ficaria com a seguinte cara, substituindo então esse valor 8 menos B nesse lugar do A. Vai ficar então 8 menos B ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui já dá até para resolver um pouco. Vou deixar 16, que é 4 ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, a gente pode usar essas propriedades para facilitar um pouco mais a nossa vida. Então, usando um pouco essas propriedades aí para facilitar a nossa vida, aqui eu vou usar a resolução do quadrado perfeito, seria então 64 menos, vou usar aqui duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 16b, mais b ao quadrado, com mais b ao quadrado. E isso daqui vai me dar 32. Nota que aqui eu posso trocar todo mundo de lado. Eu vou passar o 32 que está deste lado para o outro para ficar positivo. Então vai ficar b ao quadrado com mais b ao quadrado. Eu tenho 2b ao quadrado menos 16b. 64, quando eu passo, ele vai ficar desse lado. Quando eu passar o 32 para o outro lado subtraindo, vai ficar 64 menos 32, vai dar mais 32, igual a zero. Aqui, como todos os números são pares, a gente pode dividir todo mundo por 2, para facilitar um pouco. Aí eu vou ficar então com a expressão b ao quadrado menos 8b mais 16 e 0 dividido por 2 é 0. A gente fica com essa cara. Não tem muito o que fazer para a gente descobrir quanto que vale essa variável b.
né? Poderia ser x ao quadrado menos 8x mais 16. Né? Tem gente que já pode pensar na soma do produto, né? Da resposta, que soma, que dá 8 e o produto dá 16. É outra maneira de perceber aí. Né? A soma aqui, nesse caso, já que está fatorado aqui, seria esse termo dividido pelo item A. Aqui, né, seria pelo número que acompanha o b ao quadrado. Então, 8 dividido pelo número que acompanha o b ao quadrado dá 1. Então, a soma das raízes tem que dar 8. E o produto das raízes é esse termo aqui que não tem a variável dividido por esse número que estaria na frente do b ao quadrado. Então, seria 16 dividido por 1. Então, aqui a gente já consegue perceber que a resposta seria 4e4, para quem gosta de fazer pelo método soma e produto. Não tive essa sacada, não aprendi esse método. Vale a pena até às vezes procurar vídeos aí detalhando mais esse método. Se tiver dúvida também, procura um plantão que for detalhe bonitinho esse método soma do produto. Aqui seria poder descobrir então o discriminante primeiro. Lembrando que o discriminante, né, fazendo a relação que aqui seria x menos 8x mais 16, fazendo a analogia, né? O discriminante seria esse termo ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, vou fazer aqui mais para o ladinho. Vai ficar, então, com a seguinte cara. Quando a gente olha o discriminante, b ao quadrado, nesse caso, seria 8 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Discriminante aqui, 64 menos 4 vezes 6, 24, vai 2, 64. Opa, discriminante aqui vai dar 0. Ótimo, né? Isso vai facilitar a nossa vida, porque para descobrir, né, fazer analogia com o x, né, as raízes é menos b, mais ou menos discriminante dividido por 2 vezes a. Então, isso vai facilitar um pouco a nossa vida aí. Então, x é igual. O b, no nosso caso, é menos 8, então é um número negativo. Dividido por 2 vezes a, que é 1. Aonde a gente vai chegar, que a resposta disso daqui seria 4. Então, é tanto 4. Então a gente descobriu, aqui eu fiz como se fosse x, mas na verdade a gente sabe que nesse x, só para não ficar confundindo, seria muito b aí, para variar, seria o b. A gente voltaria na nossa condição inicial do problema. Né? Então a gente pode até voltar aqui na condição inicial. A gente descobriu que esse cara, opa, não, 8, é 4. Esse cara vale 4. Então, se aqui para dar 8, só importa que esse termo seja 4 também, né? Quem preferir usar essa linha daqui também, pode usar essa linha que vai chegar na mesma resposta, a mesma ideia. Perfeito? Então, essa é a nossa questão número 4.